Olá, para os que não me conhecem, meu nome é Natália Camarão, eu sou bolsista pesquisadora do LAIS e hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre a doença gengival e periodontal. Devido à extensão do assunto, eu dividirei a nossa web palestra em duas partes. Nessa primeira, eu abordarei sobre os primeiros pontos que envolvem as doenças gengivais. Então, nós falaremos sobre as características clínicas da gengivite, abordando sobre a evolução e duração, descrição, achados clínicos, e sobre infecções gengivais agudas, falando um pouco sobre a gengivite ulcerativa necrosante, gengiva estomatite herpética primária e pericoronarite. Para começar, não é novidade que as mudanças patológicas na gengivite estão associadas à presença de micro-organismos orais aderidos ao dente e talvez ao suco gengival ou próximo a ele. Esses organismos, eles são capazes de sintetizar produtos, como por exemplo a colagenase, protease e endotoxina, que causam danos às células do epitélio e do tecido conjuntivo, assim como aos constituintes intercelulares, como o colágeno, substância fundamental, e o glicocálcio, que é um revestimento celular. Dessa forma, o espessamento resultante dos espaços entre as células epiteliais juncionais durante a gengivite precoce pode permitir que os agentes deletérios derivados das bactérias ou que as próprias bactérias ganhem acesso ao tecido conjuntivo. Com isso, os produtos microbianos, eles ativam os monócitos, os macrófagos, para produzir substâncias vasoativas como a prostaglandina E2, PGE2, interferon, fator de necrose tumoral e interleucina 1. A interleucina 1 beta, por exemplo, ela altera as propriedades dos fibroblastos gengivais por retardar a sua morte através de um mecanismo de bloqueio de apoptose, estabilizando a população de fibroblastos gengivais na inflamação. Na web passada, eu falei sobre as características normais da gengiva e agora eu falarei sobre alguns desses pontos em uma gengiva acometida pela gengivite e acrescentarei outros pontos inerentes a essa condição. Bom, em geral, as características clínicas da gengivite são marcadas pela presença de alguns dos seguintes sinais clínicos: tecido gengival vermelho e esponjoso, sangramento a um estímulo, alterações no contorno da gengiva e presença de cálculo ou placa sem evidências radiográficas de perda óssea na crista alveolar. Além disso, o exame histológico do tecido gengivado revela a ulceração do epitélio e a presença de mediadores inflamatórios, afetando negativamente a ação do epitélio como barreira protetora. A regeneração desse epitélio ulcerado depende da atividade proliferativa ou regenerativa das células epiteliais, sendo a remoção dos agentes etiológicos que desencadeiam a ruptura gengival é essencial para esse processo. Quanto à sua evolução, a gengivite pode ter um início súbito e curta duração, podendo ser dolorosa. Pode ter também uma apresentação mais branda. A gengivite recorrente, por sua vez, ela reaparece após ser eliminada pelo tratamento ou desaparecer espontaneamente. Já a gengivite crônica, ela tem um início lento e longa duração e é indolor, que é complicada por exacerbações agudas ou subagudas e é o tipo observado com maior frequência. Nessa imagem que está aí na tela, temos um paciente com gengivite crônica. As gengivas marginal e interdentária são lisas, edematosas e apresentam alterações de cor. Também é possível observar regiões isoladas de resposta aguda. Descrevendo agora um pouco sobre alguns tipos, a gengivite localizada ela é confinada à gengiva de um único dente ou grupo de dentes, enquanto a gengivite generalizada envolve toda a boca. A gengivite marginal, ela envolve a margem gengival e pode incluir uma porção da gengiva inserida próxima. A gengivite papilar
atinge as papilas interdentárias e frequentemente se estende para a porção adjacente da margem gengival. Mas as papilas são envolvidas com mais constância do que a margem gengival e, em geral, são os primeiros locais acometidos. Já a gengivite difusa, ela afeta a margem gengival, a gengiva inserida e as papilas interdentárias. A sua causa, ela pode estar relacionada a condições sistêmicas que devem ser avaliadas caso se suspeite de que constituam um fator etiológico. Nessa primeira imagem, temos uma área intensamente avermelhada, localizada e difusa na face vestibular do dente, e alterações marginais de coloração rosa escura nos demais dentes anteriores. Nessa segunda, temos a gengivite marginal generalizada no maxilar superior, com áreas de gengivite difusa. Nessa terceira, gengivite papilar generalizada. Na quarta, gengivite marginal e papilar generalizada. E na quinta e última, gengivite difusa generalizada, envolvendo as gengivas marginal, papilar e inserida. Na avaliação das características clínicas da gengivite, é necessária uma abordagem sistêmica, com o clínico se concentrando em alterações teciduais sutis, pois essas podem ter significado no diagnóstico. A abordagem clínica sistemática, ela requer um exame ordenado da gengiva, pesquisando-se a sua cor, o seu contorno, a sua consistência, posição, além da facilidade e gravidade do sangramento e da dor. Então, falaremos mais a respeito a seguir, certo? Sobre esses pontos. O sangramento gengival sondagem. Os dois primeiros sinais de inflamação gengival anterior à gengivite estabelecida são aumento da produção de fluido sucular gengival e sangramento a partir do suco gengival durante a sondagem suave. Nessa imagem, temos o sangramento da sondagem. Em A, gengivite edematosa leve, foi introduzida uma sonda na parte inferior do suco gengival. E em B, o sangramento surge após alguns segundos. O sangramento gengival, ele apresenta variações em sua gravidade, duração e facilidade da provocação. O sangramento à sondagem é detectado clinicamente com facilidade e, portanto, é importante para o diagnóstico precoce e para a prevenção da gengivite mais avançada. Foi demonstrado que o sangramento à sondagem, ele surge mais precocemente do que a alteração da cor ou outros sinais de inflamação. Além disso, o diagnóstico de inflamação gengival inicial, feito através do sangramento, e não pelas alterações de cor, é vantajoso, pois o sangramento é um sinal mais objetivo, exigindo menor avaliação subjetiva pelo examinador. Portanto, o sangramento à sondagem é amplamente utilizado por clínicos e epidemiologistas para medir a prevalência e a progressão da doença, avaliar os resultados do tratamento e motivar também os pacientes com relação aos seus cuidados domésticos. Em geral, o sangramento gengival à sondagem indica a lesão inflamatória, tanto no epitélio como no tecido conjuntivo, apresentando diferenças histológicas específicas quando comparadas à gengiva saudável. Embora o sangramento gengival à sondagem ele possa ser um bom indicador diagnóstico para a perda clínica de inserção, a sua ausência é um excelente sinal preditivo negativo da perda futura de inserção. Assim, a ausência de sangramento gengival à sondagem é desejável, indicando um baixo risco de perda clínica futura de inserção. Por outro lado, a gengivite persistente pode ser considerada um fator de risco para a perda de inserção periodontal, que pode levar, sim, à perda do dente. Os fatores associados à retenção de placa que podem levar à gengivite incluem as variações dentárias anatômicas e relacionadas com o desenvolvimento de cárie,
inserção de freios, fatores iatrogênicos, mau posicionamento dentário, respiração bucal, restaurações desadaptadas, próteses faciais, ausência de gengiva inserida e retração. Em adição, o tratamento ortodôntico e os retentores fixos, desculpas, estão associados ao aumento do acúmulo de placa e do sangramento da sondagem. A gravidade desse sangramento e a facilidade de sua provocação dependem da intensidade da inflamação. Depois da lesão e ruptura dos vasos, mecanismos interrelacionados induzem a hemostasia. As paredes dos vasos, elas sofrem contração, reduzindo o fluxo sanguíneo. As plaquetas aderem às bordas do tecido e ocorre a formação de um trombo fibroso, que se contrai e resulta na aproximação das bordas da área lesada. A recorrência do sangramento quando a área é irritada. É importante saber que em casos de peritoniite moderada ou avançada, a presença de sangramento à sondagem é considerada um sinal de destruição tecidual ativa. Agora, falando sobre sangramento gengival associado a alterações sistêmicas, em alguns distúrbios sistêmicos, a hemorragia gengival ocorre espontaneamente ou após a irritação, sendo excessiva e de difícil controle. Essas doenças hemorrágicas, elas representam uma ampla variedade de condições, com diferentes fatores etiológicos e manifestações clínicas. Tais patologias têm a característica comum de insuficiência de um mecanismo hemostático, resultando em sangramento anormal da pele, órgãos internos e outros tecidos, inclusive da mucosa oral. Os distúrbios hemorrágicos, nos quais ocorre sangramento gengival anormal, incluem anormalidades vasculares, como deficiência de vitamina C ou alergia, distúrbios plaquetários, como a púrpura trombocitopênica, outros defeitos de coagulação, como a hemofilia e a leucemia, e deficiência de fator tromboplasmático plaquetário, devido à uremia no mieloma múltiplo e púrpura pós-rubéola. Há também relatos de que os efeitos da terapia de reposição hormonal, dos contraceptivos orais e da gestação e do ciclo menstrual afetam o sangramento gengival. E também nas mulheres, a depressão de longa duração relacionada com exposição ao estresse pode aumentar as concentrações de interleucina 6 no fluido gengival e pode piorar as condições periodontais com aumento da inflamação gengival e da profundidade de bolsa. Além disso, há muito tempo foi determinado que alterações nos hormônios androgênicos representam importantes fatores modificadores da gengivite, especialmente entre adolescentes. Diversos estudos demonstram efeitos notáveis da flutuação dos níveis de estrogênio e progesterona sobre o periodonto, iniciando-se já na puberdade. Entre as alterações endócrinas patológicas, o diabetes é uma condição endócrina com efeito bem caracterizado sobre a gengivite. No diabetes, a inflamação intensa afeta tanto os tecidos epiteliais quanto os tecidos conjuntivos, que leva à degeneração do epitélio da papila, ao aumento do número de células inflamatórias, à destruição das fibras reticulares e ao acúmulo de fibras colágenas densas, que causam fibrose. Com relação aos medicamentos, diversos deles provocam efeitos colaterais sobre a gengiva. Sabe-se que os anticonvulsivantes, bloqueadores de canais de cálcio e as drogas imunossupressoras, elas causam aumento gengival, podendo provocar sangramento gengival secundário. A cor da gengiva, ela é determinada por diversos fatores, incluindo o número e tamanho de vaso sanguíneo, a espessura epitelial,
a quantidade de queratinização e os pigmentos no interior do epitélio. A alteração da cor é um importante sinal clínico de doença gengival. A cor natural da gengiva é o rosa coral, gerado pela vascularidade do tecido e modificado pelas camadas epiteliais sobrepostas. Por isso, a gengiva ela torna-se vermelha quando a vascularização aumenta ou quando o grau de queratinização epitelial é reduzido ou desaparece e torna-se pálida quando a vascularização é reduzida ou quando a queratinização epitelial aumenta. Assim, a inflamação crônica intensifica a coloração vermelha devido à proliferação vascular e à redução da queratinização. A cor da gengiva, ela altera-se com a cronicidade do processo inflamatório, iniciando-se nas papilas interdentárias e na margem gengival, disseminando-se depois para a gengiva inserida. Assim, para um diagnóstico e tratamento corretos, é necessário compreender as mudanças teciduais que alteram a cor da gengiva em situações clínicas. Tanto a natureza quanto a distribuição das alterações da cor na inflamação gengival aguda são diferentes daquelas observadas na gengivite crônica. As alterações de cor podem ser marginais, difusas ou focais, conforme a condição aguda subjacente. Na gengivite ulcerativa necrosante aguda, o envolvimento é marginal. Na gengiva estomatite herpética, é difuso. Nas reações agudas, causadas por irritação química, é focal ou difuso. Além disso, as alterações de cor variam com a intensidade da inflamação. Inicialmente, ocorre um aumento do eritema. Se não houver agravamento da patologia, essa será a única alteração de cor até que a gengiva retorne ao normal. Na inflamação aguda grave, a cor vermelha geralmente ela se torna cinza esbranquiçada. A coloração cinza provocada pela necrose tecidual, ela é demarcada da gengiva adjacente por zona eritematosa fina e bem delineada. Falando agora sobre alterações da cor da gengiva associadas a fatores sistêmicos, muitas doenças sistêmicas, elas podem causar alterações na cor da mucosa oral, incluindo a gengiva. Em geral, essas pigmentações anormais são inespecíficas e devem promover um maior esforço diagnóstico ou encaminhamento ao especialista apropriado. As pigmentações orais endógenas podem ser causadas por melanina, bilirrubina ou ferro. As pigmentações orais por melanina podem ser fisiológicas, sendo frequentemente encontradas em grupos étnicos de alta pigmentação ou também por doenças que aumentam a pigmentação por melanina. A pele e as mucosas também podem ser furadas por pigmentos biliares, como foi dito. Como sabemos, a melhor maneira de detectar a icterícia é pelo exame da esclera, mas a mucosa oral, ela também pode adotar uma coloração amarelada. Quanto ao ferro, o seu depósito na hemocromatose, que é um excesso de ferro no sangue, pode gerar uma pigmentação azul acinzentada, azul acinzentada na mucosa oral. Com relação aos fatores exógenos capazes de gerar alterações da cor da gengiva, inclui irritantes atmosféricos como pó de carvão ou metálico e corantes utilizados em alimentos ou em pastilhas mastigáveis. O tabaco causa hiperqueratose da gengiva, podendo também induzir um aumento significativo da pigmentação da mucosa oral por melanina. Também é frequente encontrarmos áreas localizadas de pigmentação preta acinzentada, causadas por amálgama implantado na mucosa, como mostra a imagem. Agora, sobre alterações na consistência da gengiva, inflamações agudas e crônicas, elas geram alterações na consistência normalmente firme e elástica da gengiva. Na gengivite crônica,
coexistem alterações destrutivas, que são edematosas, e reparativas, que são fibróticas. E a consistência da gengiva é determinada por sua predominância relativa. Nessa primeira imagem de gengivite crônica, podemos observar a ocorrência de inchaço, perda de aparência pontilhada e alteração da coloração, quando as alterações microscópicas predominantes são a presença de edema e exudado inflamatório. A gengiva é mole e friável e o sangramento ocorre facilmente. Nessa segunda, a gengiva se apresenta firme e com fibrose predominando no processo inflamatório. Com relação a alterações na textura superficial da gengiva, a superfície da gengiva normal geralmente apresenta muitas depressões e elevações de pequeno tamanho, dando ao tecido uma aparência de casca de laranja, chamado de pontilhado. Essa aparência pontilhada se restringe à gengiva inserida, localizando-se predominantemente na área subpapilar, mas se estende em alguns graus variáveis para a papila interdentária. A perda dessa aparência é um sinal precoce de gengivite. Contudo, o clínico deve ter em mente que a aparência e a extensão do pontilhamento variam entre diferentes regiões da boca, entre diferentes pacientes e em diferentes idades. Quanto à inflamação crônica, a superfície gengival é lisa e brilhante ou firme e nodular, conforme a natureza das alterações dominantes, se é exudativa ou fibrótica. Quanto às alterações no contorno gengival, as alterações no contorno gengival estão associadas principalmente ao aumento gengival, mas essas alterações também podem ocorrer em outras situações, sendo necessário um exame clínico criterioso. Quanto às alterações na posição da gengiva, a retração gengival é um achado comum. A prevalência, a extensão e a gravidade da retração gengival aumentam com a idade e diversos aspectos da retração gengival a tornam clinicamente significativa. A superfície exposta da raiz é suscetível a cáries, a abrasão ou erosão do semente exposto pela retração, deixa uma superfície subjacente de dentina que pode ser sensível à exposição excessiva da superfície da raiz e pode levar à hiperemia pulpar e sintomas associados, e a retração interproximal gera problemas de higiene oral, o que resulta em acúmulo de placa. Clinicamente, a retração ela é definida pela exposição da superfície radicular causada por um deslocamento apical da posição da gengiva. Para que se compreenda a retração, é importante distinguir entre as posições real e aparente da gengiva. A posição real é o nível do término coronário da inserção epitelial sobre o dente, enquanto a posição aparente é o nível da crista da margem gengival, e a gravidade da retração ela é determinada pela posição real da gengiva e não por sua posição aparente. Por exemplo, na doença periodontal, a parede da bolsa inflamada cobre uma parte da raiz exposta. Assim, parte da retração está oculta e parte pode ser visível. A quantidade total de retração é a soma de ambas. Nessa imagem, temos um diagrama das posições aparente e real da gengiva, com retração visível e oculta. A retração, ela refere-se à localização da gengiva e não à sua condição. A gengiva retraída pode estar inflamada, mas pode estar normal, exceto por sua posição. A retração pode ser localizada, afetando apenas um dente, ou grupo de dentes, ou generalizada, ocorrendo em toda a boca. Nessa imagem, temos diferentes graus de retração. A retração é leve nos dentes 42 e 45 e acentuada nos dentes 43 e 44.
A alteração no contorno gengival e a retração observada no dente 44 são chamadas de fissuras de Stillman. A retração gengival, ela aumenta com a idade. De acordo com estudos, a incidência varia de 8% em crianças a 100% após os 50 anos de idade. Com base nesses dados, alguns pesquisadores chegaram à conclusão de que a retração pode ser um processo fisiológico relacionado com o envelhecimento. Entretanto, não foram apresentadas evidências convincentes da ocorrência de um deslocamento fisiológico na inserção gengival. O deslocamento apical gradual provavelmente resulta do efeito acumulativo de pequenos envolvimentos patológicos e leves traumatismos diretos repetitivos à gengiva. Contudo, em algumas populações sem acesso a cuidados odontológicos, a retração pode resultar da ocorrência crescente de doença periodontal. Dentre os fatores etiológicos relacionados com a retração gengival estão a técnica de escovação inadequada, a abrasão gengival, o mau posicionamento dos dentes, a fricção por dentes moles, inflamação gengival, inserção anormal do freio e lesões iatrogênicas. O trauma oclusal foi uma etiologia sugerida no passado, mas hoje a gente já sabe que ele não causa recessão gengival. Ele apenas favorece o mecanismo. Com relação aos procedimentos habituais de higiene oral, com escova ou fio dental, eles podem sim levar a lesões gengivais transitórias mínimas. Embora a escovação seja importante para a saúde gengival, a técnica inadequada ou a escovação com cerdas duras pode levar a lesões significativas. Essas lesões podem apresentar-se como lacerações, abrasões, queratose e retração, com maior ocorrência de danos à gengiva marginal vestibular. Assim, nesses casos, a retração tende a ser mais frequente e grave em pacientes com gengivas clinicamente saudáveis, com pouca placa bacteriana e com uma boa higiene oral. A suscetibilidade à retração também é influenciada pela posição dos dentes na arcada, pelo ângulo entre a raiz e o osso e pela curvatura mesiodistal da superfície dentária. Em dentes que sofrem rotação, inclinação ou deslocamento vestibular, a espessura ou a altura da placa óssea é reduzida. A pressão pela mastigação ou pela escovação moderadamente intensa lesa a gengiva sem suporte, provocando a retração. O efeito do ângulo entre a raiz e o osso sobre a retração é frequentemente observado na região molar maxilar. Se a inclinação lingual da raiz palatina for proeminente ou se as raízes vestibulares se inclinarem externamente, o osso da região cervical se tornará mais fino ou curto e a retração resultará de traumatismos repetidos à gengiva marginal fina. A saúde do tecido gengival também depende de materiais restauradores preparados e posicionados adequadamente. A pressão causada, por exemplo, pelo grampo de uma prótese facial mal projetada pode provocar traumatismos e retração gengival. Fora esses fatores, há muito tempo considera-se que restaurações de tamanho excessivo constituem um fator contribuinte para a gengivite, devido à retenção de placa. Além disso, há um consenso geral de que a colocação de margens restaurativas dentro do espaço biológico frequentemente leva à inflamação gengival, perda da inserção clínica e, finalmente, a perda óssea. Clinicamente, a transgressão do espaço biológico se manifesta tipicamente como inflamação gengival, bolsos periodontais profundos ou retração gengival. Abordando agora, mais especificamente,
sobre as condições tão importantes, sobre essas condições, né, tão importantes, estão nessa classificação de infecções gengivais agudas, a gengivite ulcerativa necrosante, gengiva estomatite herpética primária e a pericoronarite. Iremos começar pela GUM, a gengivite ulcerativa necrosante. Como falamos um pouco na web anterior, a gengivite ulcerativa necrosante, ela é uma doença microbiana da gengiva que ocorre no contexto de um déficit na resposta do hospedeiro. Ela caracteriza-se por necrose e descamação do tecido gengival e apresenta sinais e sintomas característicos. No histórico, né, essas condições, ela se caracteriza, essa condição da GUM, se caracteriza pelo início súbito dos sintomas, ocasionalmente após um episódio de doença debilitante ou de uma infecção aguda no trato respiratório, e o paciente frequentemente apresenta um histórico de alterações nos hábitos de vida, trabalho intenso, sem repouso adequado, má nutrição, tabagismo e um estresse psicológico. Quanto às características clínicas, a GUM é geralmente identificada como uma doença aguda. Contudo, o termo agudo, nesse caso, é um descritor clínico e não deve ser usado como diagnóstico, pois não existe forma crônica dessa doença. Sua gravidade normalmente se reduz sem tratamento, o que leva a um estágio subagudo com sintomas clínicos mais leves. Assim, o paciente ele pode apresentar uma história de remissões e exacerbações repetidas. E a patologia também pode recorrer em pacientes previamente tratados. Quanto ao envolvimento, pode limitar-se a um único dente ou grupo de dentes, ou se disseminar por toda a boca. Quanto aos sintomas orais, as lesões são extremamente sensíveis ao toque e o paciente frequentemente se queixa de dor incômoda e persistente, com irradiação intensificada pela ingestão de alimentos quentes ou picantes e pela mastigação. Além disso, o paciente relata uma sensação de gosto metálico e está consciente de uma quantidade excessiva de saliva pastosa. Com relação aos sinais orais, aos sinais agora, as lesões características são depressões semelhantes a crateras na crista das papilas interdentárias, estendendo-se subsequentemente para a gengiva marginal e raramente para a gengiva inserida e a mucosa oral. A superfície das depressões gengivais ela é recoberta por um epitélio necrosante, pseudomembranoso, acinzentado, demarcado do restante da mucosa gengival por uma região de eritema linear pronunciado, como podemos ver nessa imagem A. Em alguns casos, a pseudomembrana de superfície é desnudada, expondo a margem gengival, que se apresenta vermelha, brilhante e hemorrágica. As lesões características podem destruir progressivamente a gengiva e os tecidos periodontais subjacentes, como vemos em B. E hemorragia gengival espontânea ou sangramento intenso após mínima estimulação também são sinais clínicos característicos, como temos na imagem C. B e C, né? Em D dessa imagem, temos o acometimento generalizado das papilas e da gengiva marginal, com lesões necróticas esbranquiçadas. Outros sinais encontrados com frequência incluem o odor fétido e o aumento da salivação. A título de curiosidade, a GUM pode ocorrer em bocas saudáveis ou sobrepor-se a gengivite crônica ou a bolsas periodontais. Entretanto, a GUM ou a PUM, né, que é a periodontite ulcerativa necrosante, geralmente não levam à formação de bolsas periodontais, pois as alterações necróticas envolvem epitélio juncional e o epitélio juncional viável é necessário para o aprofundamento da bolsa.
Sinais e sintomas extraorais e sistêmicos. Os pacientes, eles geralmente são ambulatoriais e apresentam sintomas sistêmicos mínimos. A linfadenopatia local e ligeira elevação da temperatura, por exemplo, são características comuns dos estágios leve e moderado da doença. Nos casos graves, pode haver febre alta, aumento da frequência cardíaca, leucocitose, perda do apetite e apatia geral. Por outro lado, as reações sistêmicas são mais graves em crianças. Insônia, constipação, distúrbios gastrointestinais, cefaleia e depressão mental ocasionalmente acompanham a patologia. Em casos mais raros, foram descritas sequelas graves, como uma estomatite gangrenosa. Quanto à evolução clínica, ela pode variar. Se não tratada, a AGUM pode levar à destruição progressiva do periodonto e à retração gengival, acompanhada por um aumento na gravidade das complicações sistêmicas. O diagnóstico, ele se baseia nos achados clínicos de dor, ulceração e sangramento gengival. A bacterioscopia não é necessária nem definitiva, pois o quadro bacteriano não é consideravelmente diferente daqueles observados na gengivite marginal, nas bolsas periodontais, pericoronarite ou gengiva-estomatite herpética primária. Porém, os estudos bacterianos são úteis no diagnóstico diferencial entre GUM e infecções específicas da cavidade oral, como difteria, candidíase, actinomicose e estomatite estreptocócica. Além disso, o exame microscópico de uma amostra biopsada não é suficientemente específico para ser considerado diagnóstico. Pode ser usado para diferenciar algum de infecções específicas, como tuberculose, ou de doenças neoplásicas, mas não permite a diferenciação entre GUM e outras condições necrosantes de origem inespecífica, como aquelas provocadas por traumatismos ou medicamentos cáusticos. A GUM, agora no diagnóstico diferencial, né, ela deve ser diferenciada de outras patologias de aspecto semelhante, como gengiva-estomatite herpética, periodonte crônica, gengivite descamativa, gengiva-estomatite estreptocócica, estomatite aftosa, gengiva-estomatite gonocócica, difteria e lesões sifilíticas. Lesão gengival tuberculosa também, candidíase, agranulocitose, dermatoses, como pênfigo, eritema multiforme, líquido plano, e também estomatite venenata, que é uma reação alérgica da mucosa oral que surge na área de exposição ao agente causador. As opções terapêuticas para essas doenças, elas variam consideravelmente e o tratamento inadequado pode exacerbar o quadro. No caso da gengiva-estomatite herpética primária, por exemplo, o diagnóstico inicial pode resultar no tratamento com drogas antivirais, que seriam ineficazes contra a GUM, enquanto o tratamento de um caso de herpes, com o desbridamento necessário para a GUM, poderia exacerbar a herpes. Aqui temos algumas características que vão ajudar na diferenciação entre gengivite ulcerativa necrosante e gengiva-estomatite herpética primária. A GUM é uma patologia necrosante com crateras na margem gengival, pseudomembrana descamativa, deixando áreas expostas ligeiramente deprimidas, apresentando gengiva marginal afetada. Outros tecidos orais, eles raramente são afetados. Além disso, ela é incomum em crianças, sem duração definida, sem imunidade demonstrada e o contágio também não é demonstrado. Já a gengiva-estomatite herpética,
Ela apresenta eritema e erupção vesicular difuso. As vesículas, elas se rompem e deixam úlceras ovais ou esféricas. Há o acometimento difuso da gengiva, pode incluir a mucosa oral e os lábios. Ela ocorre com mais frequência em crianças, né, ao contrário da GUM. Tem uma duração de 7 a 10 dias. O episódio agudo resulta em algum grau de imunidade e, sim, ela é contagiosa. Agora, a diferenciação entre a gengivite ulcerativa necrosante, gengivite descamativa crônica e doença periodontal crônica. A GUM, ela é dolorosa, ela tem pseudomembrana e odor fétido característico. A gengivite descamativa, ela pode ser dolorosa ou não, ela tem descamação em placas do epitélio gengival e ela é sem odor. Já a doença periodontal crônica, ela é indolor, caso não complicado, ela geralmente não apresenta descamação, mas pode surgir material purulento nas bolsas, ela tem algum odor presente, né, um odor fétido presente, mas não é acentuadamente fétido. Vamos agora falar sobre a etiologia da GUM, começando com o papel da bactéria. Há um conceito de que a GUM ela é causada por bactérias específicas, bacilos fusiformes e espiroquetas. Ainda há opiniões divergentes sobre o papel das bactérias como agentes etiológicos primários na GUM, mas diversas observações corroboram esse conceito, incluindo a presença invariável de espiroquetas e bacilos fusiformes nessa doença, concomitantemente a outros organismos. Alguns estudiosos descrevem uma microbiota constante, predominante, e uma microbiota variável associada a GUM. A microbiota constante, ela é composta por Prevotella intermédia, né? Além de espécies de Fusobacterium, Treponema e Selenomonas. A microbiota variável, ela é composta por um grupo heterogêneo de tipos de bactérias. Além disso, o tratamento com metronidazol, resulta em uma redução significativa das espécies de Treponema, Prevotella e Fusobacterium, com resolução dos sintomas clínicos. Assim, o espectro antibacteriano dessa droga corrobora com a ideia de que os agentes etiológicos sejam organismos anaeróbios. Agora, sobre o papel da resposta do hospedeiro. Independentemente da existência de uma etiologia bacteriana específica na GUM, a presença desses organismos parece ser insuficiente para causar a doença. O papel de um déficit de resposta pelo hospedeiro na GUM foi reconhecido há muito tempo. Até mesmo as primeiras descrições já associavam a GUM ao estresse físico e emocional e a menor resistência a infecções. Além disso, a GUM não é observada em indivíduos bem nutridos, que apresentem um sistema imune plenamente funcional. Por isso, é fundamental que o clínico determine os fatores predisponentes que levaram à imunodeficiência na GUM, para que se possa abordar a suscetibilidade persistente do paciente e determinar, assim, a presença de uma doença sistêmica subjacente. A imunodeficiência, ela pode estar relacionada com níveis variáveis de deficiência nutricional, fadiga causada por privação crônica do sono, outros hábitos de saúde, como, por exemplo, o alcoolismo ou uso de drogas ilícitas, e também fatores psicossociais ou doenças sistêmicas. Fatores predisponentes locais. A gengivite pré-existente, lesões da gengiva e tabagismo são importantes fatores predisponentes. Embora a GUM possa surgir em bocas saudáveis, muitas vezes ocorre sobreposta a doenças gengivais pré-existentes e bolsas periodontais. Bolsas periodontais profundas
e capuz pericoronário, por exemplo, são regiões particularmente vulneráveis, pois representam um ambiente favorável à proliferação de bacilos fusiformes anaeróbicos e espiroquetas. Além delas, áreas da gengiva traumatizadas pelos dentes opostos na maloclusão, como a superfície palatina dos incisivos superiores e superfície vestibular dos incisivos inferiores, podem predispor a GUM. A título de curiosidade, a relação entre a GUM e o tabagismo é mencionada com frequência na literatura. O efeito do tabagismo sobre as doenças periodontais tem sido objeto de muitos estudos ao longo das últimas 2 décadas e determinou-se que o tabagismo é um importante fator de risco para essa doença. Agora, sobre os fatores predisponentes sistêmicos, a GUM não é observada em indivíduos bem nutridos, com o sistema imune plenamente funcionais. Portanto, é importante que o clínico determine os fatores predisponentes que levaram à imunodeficiência. Como mencionado anteriormente, a imunodeficiência pode estar relacionada com níveis variáveis de deficiência nutricional, fadiga causada por déficit crônico de sono, outros hábitos de saúde, como eu disse, o alcoolismo e drogas ilícitas, e por doenças sistêmicas, como diabetes e infecções debilitantes. Quanto aos fatores psicológicos, eles parecem ter um papel importante na etiologia da GUM. A doença frequentemente ocorre associada a situações de estresse, como convocação para a Força Armada, prova escolar, prova de universidade, cobranças no trabalho. E, além disso, distúrbios psicológicos, como o aumento da secreção adrenocortical, são comuns em pacientes com a doença. Os mecanismos pelos quais os fatores psicológicos geram ou predispõem a lesões gengivais não foram determinados, mas foram demonstradas alterações nas respostas capilares digitais ou gengivais de pacientes com GUM, sugerindo um aumento da atividade nervosa autônoma. Falando agora sobre a gengiva estomatite herpética primária, ela é uma infecção da cavidade oral causada pelo vírus do herpes simples de tipo 1, HSV1. Ela ocorre com maior frequência em bebês e crianças com menos de 6 anos de idade, mas também é vista em adolescentes e adultos. A incidência em homens e mulheres é semelhante e a infecção primária é assintomática na maioria dos pacientes. Como parte da infecção primária, o vírus herpes, ele ascende por nervos sensoriais e autônomos, onde persiste como um vírus latente nos gânglios neuronais que inervam a região. E assim, em aproximadamente 1/3 da população mundial, observam-se manifestações secundárias resultantes de diversos estímulos, como luz solar, trauma, febre e estresse. Essas manifestações secundárias incluem o herpes labial, estomatite herpética, herpes genital, herpes ocular e encefalite herpética. A estomatite herpética secundária, ela pode ocorrer no palato, na gengiva ou na mucosa, como resultado de tratamento dentário que traumatiza ou estimula o vírus latente no gânglio que inerva a área e pode apresentar-se como dor em local diferente do sítio de tratamento 2 a 4 dias depois. O diagnóstico ele pode ser feito pela inspeção cuidadosa das vesículas características. Nessa primeira imagem, vemos vesículas herpéticas recorrentes no lábio, em A, estágio inicial, e em B, estágio tardio, mostrando lesões crostosas marrons. Nessa segunda, temos vesículas herpéticas intraorais recorrentes no palato, em A, e na gengiva, em B. A última localização é rara. A gengivostomatite herpética primária apresenta-se como um envolvimento difuso, eritematoso
e brilhante da gengiva e da mucosa oral adjacente, com graus variáveis de edema e sangramento gengival. No estágio inicial, caracteriza-se pela presença de vesículas esféricas acinzentadas, delimitadas, que podem ocorrer na gengiva, mucosa labial e oral, palato mole, faringe, mucosa sublingual e língua, como vemos nessa imagem. Após aproximadamente 24 horas, as vesículas elas rompem-se e formam pequenas úlceras dolorosas com um halo formado pela margem elevada e avermelhada e uma porção central deprimida, amarela ou branco acinzentada. Essas lesões ocorrem em regiões bem separadas ou em agrupamento, onde, onde elas podem confluir, como vemos nessa segunda imagem. Ocasionalmente, a gengiva estomatite herpética primária pode ocorrer sem vesiculação visível. O quadro clínico consiste, então, na alteração difusa da coloração da gengiva, que se apresenta eritematosa e brilhante, e no aumento edematoso da gengiva, com tendência ao sangramento. Quanto aos sintomas orais, é acompanhada por uma sensibilidade generalizada da cavidade oral que interfere na ingestão de alimentos e bebidas. As vesículas rompidas, elas são pontos focais de dor, sendo particularmente sensíveis ao toque, alterações térmicas, alimentos condimentados e suco de fruta, e ao contato com alimentos ásperos. Em crianças, a doença é caracterizada por irritabilidade e recusa à ingestão de alimentos. A evolução clínica da doença, ela aumenta de 7 a 10 dias, mas o eritema e o edema gengival difuso, que ocorrem no início da doença, persistem por vários dias após a regeneração das lesões ulcerativas. Felizmente, não se formam cicatrizes nas áreas curadas das ulcerações. Nas infecções herpéticas primárias, é fundamental que se chegue a um diagnóstico o mais precocemente possível, pois o tratamento com medicações antivirais podem alterar drasticamente a evolução da doença, reduzindo os sintomas e, potencialmente, as recorrências. O diagnóstico geralmente se estabelece a partir da história do paciente e dos achados clínicos, e, além disso, pode-se retirar material das lesões e enviá-lo ao laboratório para a realização de exames confirmatórios, incluindo uma cultura viral e testes imunológicos através de anticorpos monoclonais ou técnicas de hibridização de DNA. Porém, esses procedimentos não devem retardar o tratamento se houver fortes indícios clínicos de gengiva estomatite primária. Quanto à comunicabilidade, como muitos sabem, a gengiva estomatite herpética primária ela é contagiosa. A maior parte dos adultos desenvolve imunidade contra o HSV após contrair essa infecção durante a infância, que na maioria dos casos é subclínica. Por isso, a gengiva estomatite herpética geralmente ocorre em bebês e crianças. Para finalizar nosso web, falarei agora sobre a pericoronarite. O termo pericoronarite refere-se a uma inflamação da gengiva relacionada com a coroa de um dente com a erupção incompleta, como podemos ver nessa imagem. Ela ocorre com maior frequência na região do terceiro molar mandibular e pode ser aguda ou subaguda ou crônica. Outras características clínicas, o espaço entre a coroa do dente e o capuz pericoronário sobreposto é uma área ideal para o acúmulo de restos alimentares e crescimento bacteriano. Até mesmo em pacientes sem sinais e sintomas clínicos, o capuz pericoronário gengival frequentemente apresenta inflamação crônica e infecção, com graus variáveis de ulceração em sua superfície interna. O envolvimento inflamatório agudo é uma possibilidade constante, podendo ser exacerbado por trauma, oclusão
ou por um corpo estranho aprisionado sobre o capuz pericoronário, como, por exemplo, fragmento de pipoca ou de amêndoa. A pericoronarite aguda, ela é identificada por graus variáveis de envolvimento inflamatório do capuz pericoronário e de estruturas adjacentes, como por complicações sistêmicas. Além disso, o líquido inflamatório e o exudato celular aumentam o volume do capuz, que pode interferir no fechamento completo dos maxilares e ser traumatizado pelo contato com o maxilar oposto, agravando assim o envolvimento inflamatório. O quadro clínico resultante é o de lesão vermelha, inchada e supurativa, extremamente dolorosa, com irradiação álgica para a orelha, a garganta e o assoalho da boca. Nessa situação, o paciente se apresenta extremamente desconfortável, devido à presença de sabor desagradável e à incapacidade de fechar os maxilares, além da dor. O paciente também pode apresentar complicações sistêmicas, como a febre, a leucocitose e a astenia. Quanto às complicações, o envolvimento ele pode ser localizado na forma de um abscesso pericoronário e pode se disseminar posteriormente para a região de orofaríngea e medialmente para a base da língua, dificultando a deglutição. Segundo a gravidade e a extensão da infecção, ocorre envolvimento dos linfonodos submaxilares, cervicais posteriores, cervicais profundos e retrofaríngeos. A ocorrência de abscesso peritonsilar, celulite e angina de Lünig é incomum, mas são sequelas potenciais da pericoronarite aguda. Para concluir, vale lembrar que o tecido gengival é constantemente submetido a agressões mecânicas e bacterianas, e que as características clínicas da gengivite são marcadas pela presença de aspectos que tornam possível a sua identificação e tratamento precoce, evitando complicações futuras maiores e o possível estabelecimento da pericoronarite, podendo resultar na perda dentária. Ademais, cabe uma atenção especial às infecções gengivais agudas, com características e causas específicas, necessitando de uma maior atenção, incluindo uma anamnese detalhada e tratamento específico o mais precoce possível. Por estes e outros motivos, é indispensável mantermos a boa higiene oral com o uso da escova dentária e o fio dental associado a visitas periódicas ao dentista, tendo em vista que as regenerações do epitélio afetado dependem da atividade proliferativa ou regenerativa das células epiteliais, sendo a remoção dos agentes etiológicos que desencadeiam a ruptura gengival, o tratamento dos fatores sistêmicos que contribuem para tal, essenciais para esse processo. Essas foram as referências utilizadas para a elaboração da web palestra. Obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Encontro vocês na próxima web palestra, onde concluiremos a abordagem sobre a periodontite.